Primeiro ponto é a gente entender o que significa a palavra salvação. Outra dúvida que surge também. Salvação do quê? O plano de salvação é para salvar do quê, Lucas? O que é e para quê? Primeiro nós temos que apresentar e falar das más notícias, depois as boas notícias. Por quê? No Gênesis, antes da boa notícia, da mulher nascerá um menino que pisará a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, nós temos a má notícia apresentada no Gênesis. O homem desobedeceu a Deus. O homem vai morrer em 3 esferas: espiritual, física e eterna. Quando a gente lê Romanos, no capítulo 1, Paulo ele fala da degradação do gênero humano. Então Paulo primeiro mostra como o homem se distanciou de Deus, como o homem se tornou alvo da ira de Deus, para depois falar de graça, de salvação, de justificação. Então, quando você apresenta as más notícias, faz sentido agora falar de uma salvação. E qual é a má notícia que a Bíblia apresenta? Após o pecado, o homem contraiu uma dívida diante de Deus e ele se tornou inimigo de Deus. Uma vez sendo inimigo de Deus, o inferno agora está reservado para ele. Não foi feito para o homem. A Bíblia deixa claro que foi feito para Satanás e os seus anjos. Mas, por agora, devido ao pecado, o homem se encontrar na mesma condição que Satanás e seus anjos, o destino eterno do homem é o mesmo. Então, a salvação nesse sentido, ela chega para livrar o homem da condenação eterna. Então, imediatamente a salvação nos livra da ira de Deus e, num plano escatológico futuro, da condenação eterna. Hoje eu vim aqui trocar uma ideia com um parceiro meu que dispensa comentários e apresentação, né? Trouxe meu caderninho de anotações e um celular, porque se o caderno não der conta, tem giga de sobra aqui no meu celular. Então, vamos trocar essa ideia aqui com meu parceiro Lucas. E aí, meu irmão? Pai do Senhor. Muito obrigado pelo convite, Lucas. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Eu cheguei aqui derrubando... Tô vendo aí, destruindo o cenário. Emocionado, né? Emoção, muito bem. Samuel, para mim é uma honra ter você aqui, mais uma vez. É a terceira vez, né? A segunda vez que a gente conversa. As outras vezes em 2025 e agora com a proposta de cooperar com os professores dos jovens em 2026. Isso. Deus abençoe você. E eu quero convidar você que acompanha o conteúdo para se inscrever, para curtir, comentar. Você que é aluno assíduo no MPcast já sabe como ele se configura, mas para você que é novo, eu sou o pastor Lucas Gomes, como já fui apresentado, e você está na mentoria para professores. O MPcast é um programa que tem como objetivo dar subsídio aos professores da escola dominical. Neste caso agora, dos jovens, mas nós também preparamos subsídios para os professores dos adultos. E entramos no novo trimestre. A lição tem como tema geral o plano perfeito, não é isso? E hoje o Samuel está aqui para me colocar na parede. A proposta semanal aqui desde 2025 é vir um amigo que tenha preparado perguntas, visualizando o momento do domingo e então apresentá-las e eu respondê-las, ou pelo menos tentar respondê-las. Então você que é professor, fica atento, porque essas perguntas irão orientar você no seu estudo, na aplicação da sua aula. Você que é aluno, fica atento, porque através das perguntas e respostas você vai aprender muito. E você que não é aluno do EBD, primeiro fica o convite para você participar. E se você de fato for impossibilitado, permanece aqui, porque o conteúdo também é preparado para você, porque a gente fala de Bíblia, então interessa todo mundo, não é, Samuel? Bom, você que acompanha, pega caneta e papel, faz igual o Samuel, vamos ver se a gente consegue encher algumas páginas, tá bom? Então, vamos lá, Samuel, é com você a partir desse momento. Eu quero apenas falar o tema da lição de hoje, que é o sentido bíblico da salvação. O texto principal está em Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O texto bíblico está em Juízes 2:16 e 18. Primeiro a Samuel 7, versos 7 a 10,
capítulo 17, versos 45, 46, capítulo 19, verso 5 e João, capítulo 3, versos 16 e o 17. Eu citei, caso você não tenha a Bíblia, esse é o caminho para você compreender mais a lição de hoje. O primeiro tópico fala sobre o conceito bíblico de salvação. O segundo, Deus levanta salvadores para o seu povo. E o terceiro, o sentido pleno da salvação em Cristo. Então nós vamos começar e você pode participar se inscrevendo. Nós estamos com uma meta, Samuel, de 4.000 inscritos esse trimestre. Já passamos dos 3.000. Agora a gente quer alcançar 4.000. Então depende de você, tá bom? Enquanto a gente está nessa introdução, o número de inscritos já está subindo. Tá subindo. Então você, por favor, não fica de fora. Vai lá, manda a primeira, Samuel. Lucas, vamos lá. Então, o sentido bíblico de salvação. O primeiro ponto é a gente entender o que significa a palavra salvação. E outra dúvida que surge também. Salvação do quê? Ser salvo do quê? É do pecado? É ser salvo do diabo? É ser salvo do inferno, ser salvo do mundo, do que? O plano de salvação é para salvar do que, Lucas? O que é e para quê? Tá, então, sua pergunta ela é muito boa porque nós, enquanto cristãos e evangelistas que somos de natureza, porque a ordem do ir de ensinar, ir de pregar e é para todos e não apenas para uma parcela da igreja. Temos o hábito de, quando encontramos alguém que não conhece a Cristo ou está afastado, dizer: Jesus quer te salvar. E essa mensagem, ela é poderosa, no entanto, em alguns contextos, ela soa como vaga. Porque a pessoa faz exatamente a pergunta que você fez. Me salvar do quê? Eu não estou em perigo. Ela vai entender a salvação no sentido literal da coisa. Sim. Então, ela não está em perigo, por isso ela vai rejeitar a proposta. Mas tem um escritor chamado Mark Stilles, eu acredito que essa seja a pronúncia, mas o título do livro dele é Marcas de um Evangelista. Eu me lembro a primeira vez que eu li esse livro, depois que li, minha visão para o evangelismo mudou, porque ele confronta-nos um pouco, e desde então eu tenho indicado esse livro, eu já montei cursos com base nesse livro, o livro foi o livro base do curso, para você ter uma noção de como gostei. E o Stilles foi um missionário em Dubai, então um lugar assim bem diferente, porque quando a gente fala de missões, é a África que vem na cabeça das pessoas, e os piores países da Europa quanto a questões, pelo menos morais, políticas, enfim. Dubai talvez não seja a rota de muita gente, mas ele foi missionário lá, e nesse livro ele diz que primeiro nós temos que apresentar e falar das más notícias, depois as boas notícias. E aí ele usa a Bíblia como padrão, tanto o Gênesis quanto Romanos. Por quê? No Gênesis, antes da boa notícia, no caso, Deus dizendo para a mulher, de ti nascerá um menino, no caso, falando para a serpente, né? Da mulher nascerá um menino que pisará a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Antes dessa boa notícia, nós temos a má notícia apresentada no Gênesis. E qual é a má notícia? O homem desobedeceu a Deus. O homem vai morrer em 3 esferas, espiritual, física e eterna. Quando a gente lê Romanos, no capítulo 1, Paulo ele fala da degradação do gênero humano. Então ele primeiro fala que aqueles que conheceram a Deus não o glorificaram como Deus, e por isso foram entregues às suas paixões, como forma de punição. Então, já que vocês querem se distanciar, vocês querem pecar, então eu vou abandonar vocês nos próprios desejos. Então Paulo primeiro mostra como o homem se distanciou de Deus, como o homem se tornou alvo da ira de Deus, para depois falar de graça, de salvação, de justificação. Então, para os Stilles, a pregação do evangelho tem que ser apresentada da mesma forma. Porque quando eu venho com a boa notícia, antes da má notícia, a boa não soa como boa notícia. E aí ele traz o exemplo, ele imagina um cenário de você indo ao hospital, e aí o médico dizendo a você, teus exames estão ok, não tem alteração nenhuma no sangue, sua saúde está de ferro, mas eu quero te indicar um remédio para você tomar.
nenhuma pessoa tomaria. Se está tudo bem, não faz sentido tomar um remédio. Agora, você chega nesse mesmo consultório e ele diz assim, você tem 3 meses de vida, você vai morrer, você está com uma doença terminal, mas tem um remédio que pode mudar essa condição. Você não quer saber o nome do remédio, quanto ele custa e onde pode encontrá-lo. Você quer o remédio. Então, quando você apresenta as más notícias, faz sentido agora falar de uma salvação. E qual é a má notícia que a Bíblia apresenta? Após o pecado, o homem contraiu uma dívida diante de Deus e ele se tornou inimigo de Deus. Uma vez sendo inimigo de Deus, o inferno agora está reservado para ele. Não foi feito para o homem. A Bíblia deixa claro que foi feito para Satanás e os seus anjos. Mas por agora, devido ao pecado, o homem se encontrar na mesma condição que Satanás e seus anjos, o destino eterno do homem é o mesmo. Então, a salvação nesse sentido, ela chega para livrar o homem da condenação eterna. Então, imediatamente a salvação nos livra da ira de Deus e, num plano escatológico futuro, da condenação eterna. Aí faz sentido todo o cenário do Calvário, porque ali Jesus ele paga a nossa dívida e ele nos reconcilia com Deus. Essa reconciliação ela acontece em uma esfera horizontal e vertical. Vertical porque ele nos conecta de novo com Deus, e horizontal porque ele também derruba as barreiras de separação que existem entre homens e homens. Então, agora nessa nova comunidade em Cristo não existe mais, como Paulo falou aos Efésios, judeus, romanos e gentios no geral. Agora é um povo só, a igreja. A igreja. Achei interessante esse livro que você falou, Marcas de um Evangelista, né? Porque o autor ele trouxe uma estratégia de evangelismo. Sim. Por mais que a obra de conversão seja o Espírito Santo trabalhando no coração de quem está ouvindo, não é só eu chegar e soltar informações soltas da Bíblia. Então é interessante você ter uma estratégia para trazer a consciência da pessoa, o entendimento sobre a situação em que ela se encontra, para enfim apresentar o remédio para a alma dela, que a consciência dela, vendo que aquilo é bom, como que eu vou recusar algo que pode me salvar depois que eu aprendi tudo isso? Sim. Eu achei bem legal essa ideia também de ter um entendimento, fazer com que a pessoa entenda que há uma dívida que a gente não tem a capacidade por si própria de pagar, mas alguém já pagou por mim justamente por saber que eu não posso pagar. Então, tudo isso contribui com que a pessoa que está ouvindo a mensagem, ela abra o seu coração para o Espírito Santo. Muito interessante. Só pontuando essa questão da estratégia, por esses dias eu vi uma igreja na internet fazendo uma evangelização, um departamento de adolescentes, e eles estavam no meio da rua com um carrinho de pipoca e havia uma plaquinha dizendo assim, retire a sua pipoca gratuitamente. E aí as pessoas iam passando e pegando o seu pacotinho de pipoca. E aí na hora em que a pessoa entregava o pacotinho de pipoca, ele dizia assim, o preço já foi pago, para que ela pudesse entender a razão da pipoca ser gratuita. O preço já foi pago. Aí quando a pessoa ouvia o preço já foi pago, aí ele complementava dizendo assim, não da pipoca, da sua salvação. E ali a pessoa ficava interessada em entender que preço é esse que foi pago por minha salvação. E a pessoa apresentava o plano para ela de salvação. Criatividade. Estratégia, isso mesmo. Legal. Lucas, então aqui, seguindo a lição, né? Eu trouxe um texto aqui que se encontra em Gálatas 4, capítulo 4. Versículo 4 também. Mas assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então aqui, a plenitude dos tempos, né? Então, em Gênesis nós lemos que Deus ele faz uma profecia sobre a salvação, e na plenitude dos tempos, no momento correto, momento ideal que Deus preparou, viria o Salvador para libertar e salvar a humanidade. Então há uma estratégia, há um plano do momento da queda. Como Deus sabe de todas as coisas até antes da queda, havia já um
uma história a ser seguida. E o primeiro tópico, né, aqui da lição, que a gente falou sobre o que é a salvação, o conceito de salvação, do que nós vamos ser salvos, o que Cristo pode nos salvar. E, Lucas, a revista ela traz duas separações, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra salvação, ela vem da ideia de salvar, dar um livramento físico. Então, Deus livrou o povo de Faraó, Deus livrou o povo do deserto, Deus livrou o povo de ataques de inimigos. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse conceito de salvação no Antigo Testamento, nesse sentido de livramento. Tá. Então, a gente precisa olhar para o Antigo Testamento como se ele fosse uma profecia. E o Novo, o cumprimento dela. Então, para a gente entender o cumprimento, a gente precisa analisar a profecia, obviamente. Então, é nesse sentido que o Antigo Testamento brilha. Por quê? A salvação ela é apresentada do Gênesis ao Apocalipse, como você comentou. E no Antigo Testamento, ela tem esse sentido de livramento físico mesmo. Então, é uma palavra que aparece muitas vezes dentro do contexto político de Israel. Então, Israel foi uma nação ameaçada por diversos inimigos, em um primeiro momento por tribos, depois por reinos, por último impérios. Então, Deus, ele fez questão de salvar o seu povo desses inimigos durante todo o Antigo Testamento. E aí, esses inimigos, como eu falei, eles alternavam, e da mesma forma também Deus, de tempos em tempos, usava pessoas diferentes para poder livrar o seu povo. Então, num primeiro momento, nós temos Deus usando os patriarcas, vamos assim dizer. Aí eu estou pensando na batalha lá em Gênesis 14, que Abraão enfrenta para poder livrar Ló, quando morava em Sodoma e Gomorra. E ali Deus operou um grande livramento, porque 5 reis perderam a batalha. Abraão sai apenas com 318 servos que haviam nascido na sua casa. Então isso quer dizer que eles não tinham uma origem militar. E a prova de que Deus deu esse livramento e a vitória, porque em Gênesis 15 Deus se apresenta para Abraão logo depois dessa batalha e diz assim: eu sou o seu escudo. Então Deus usou Abraão e através dele operou um livramento. Aí nós temos Moisés, no caso do Egito, Josué na campanha militar em Canaã, os juízes, nós temos reis sendo usados para que o livramento acontecesse, e Deus operando esse livramento das formas mais extraordinárias, como talvez aquela que poderíamos pontuar, é a que aparece no reinado de Josafá, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20 em diante, em que ele coloca os músicos na frente da batalha. Que loucura é essa? Você colocar os músicos, eles estão desarmados, não têm experiência militar e estão cantando. Imagina o exército inimigo dizendo assim: pô, a gente não está aqui de brincadeira, a gente veio lutar, né? Ele está cantando numa hora séria, mas não sabia ele que aquela era uma estratégia de Deus para operar livramento. Então, Deus é apresentado no Antigo Testamento como Deus que salva. Porém, o Antigo Testamento ele também é pedagógico. Deus está ensinando alguma coisa ali. Ao mesmo tempo que ele é profético, ele também é pedagógico. Ele é profético porque ele aponta para uma salvação futura. Ele é pedagógico porque Deus está nos ensinando que ele é o Deus da salvação e, independente do inimigo, ele é o Deus que salva. E no Novo Testamento, em Cristo, nós temos a revelação de que o nosso maior inimigo não são os egípcios, os assírios, os babilônicos, os medos e os persas, os gregos. O nosso maior inimigo é o pecado, o mundo e poderia dizer que até nós mesmos. Então, ele envia o seu único filho para vencer os maiores inimigos da humanidade. O pecado ele é vencido na cruz e também durante a vida de Jesus Cristo, porque Hebreus 4,15 diz que ele foi homem e não teve pecado. Então,
nós, por causa do Antigo Testamento, entendemos a capacidade divina e a objetividade dessa salvação, que é o quê? Nos trazer de volta para o nosso Deus. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, em que contexto Deus salvava? Sempre quando o povo estava distante do Senhor. Por quê? Todas as vezes que Israel se distanciava, pelo menos o cenário do período dos juízes, Deus os entregava nas mãos dos seus inimigos. Quando eles se viam apertados, buscavam socorro no Senhor. E aí Deus então os livrava. Então, nós entendemos, sendo o pecado o maior inimigo do homem, ele nos afeta quando nós nos distanciamos de Deus. E aí nós carecemos da salvação. Então, ser salvo do quê? Ser salvo do poder do pecado. Lucas, uma pergunta. Você mencionou aqui que Deus dava esse livramento, salvava o povo sempre que havia esse distanciamento da presença dele. Então, idolatria, prostituição, envolvimento com o pecado. É incorreto dizer que essas demonstrações de amor de Deus por livramentos é uma demonstração de graça no Antigo Testamento? Sim. Graça porque é um termo que significa favor e merecido. Então, você não merece e Deus age a seu favor. E a história de Israel com Deus no Antigo Testamento é exatamente essa. É um povo que não merece. Primeiro, porque quando falamos de merecimento, a pessoa que se torna alvo de uma boa ação, ela precisa antecipadamente ter feito algo para despertar sua atenção e você agir com benevolência. No caso de Israel, eles não fizeram nada. Eles estão no Egito e não parte deles o interesse de buscar o Senhor. Muito pelo contrário. Parte de Deus o interesse de resgatar esse povo que estava em meio a uma nação idólatra, no caso, os egípcios. A partir dali, Israel dá provas do seu imerecimento. Por quê? Deus os tira do Egito, promete levá-los para a terra de Canaã. Eles atravessam o Mar Vermelho naquele cenário de angústia e desespero, não tem saídas, vão morrer. Deus abre o mar e ainda mata o inimigo deles. 3 meses depois eles já estão reclamando, pedindo água, pedindo pão, e assim é durante toda a caminhada no deserto, os 40 anos. Em Salmo 78, o salmista nos faz compreender que tudo o que aconteceu ao longo dos 40 anos foi uma ação deliberada, pensada por pai de Israel, e até ele reproduz um pensamento deles lá, dizendo assim: ele nos deu água, mas será poderoso para nos dar pão? Poderia Deus nos preparar uma mesa no deserto? Então a ação é provocativa. Não é que eles apenas necessitam. Eles necessitam, mas eles querem desafiar. Vamos ver até onde ele pode. E aí o que acontece? Durante toda a história do Antigo Testamento, Deus não abandona esse povo. Deus salva esse povo todas as vezes que eles voltam. Então aí a gente percebe que graça não é algo particular do Novo Testamento, mas isso faz parte do caráter de Deus. Interessante, faz parte do caráter, né? Faz parte do caráter, ele é gracioso. Ele é gracioso. Você mencionou aqui que nessas demonstrações, né, de tentar Deus se aproximando do povo, ele levantava pessoas. E um grupo de pessoas que ele levantou foram os juízes. Queria te perguntar, Lucas, quem foram os juízes? Como que eles eram escolhidos? Eles eram líderes políticos? Eles eram líderes religiosos, militares? Que a gente tem alguns exemplos, né? Como que era feita essa seleção por parte de Deus? E quais eram os ofícios deles? Tá. Então, primeiro, esses juízes, eles são diferentes dos outros que aparecem no período da monarquia em Israel. Os juízes que aparecem no período da monarquia, eles julgam causas, eles decidem situações dentre o povo. Então eles ficavam na entrada das cidades e quem tinha uma situação a ser resolvida ia até eles. Como por exemplo, um divórcio, um casamento, uma dívida, um crime, tudo era julgado na entrada das cidades. Agora, os juízes do livro que carrega o próprio nome deles, eles são líderes políticos. Eles não têm a missão de restaurar a espiritualidade desse povo. No entanto,
a ação militar deles é causada porque este povo já está restaurado. Então é por isso que eles não atuam na restauração, mas sim apenas em questões políticas. Como eu falei, o povo se distanciava, Deus os entregava na mão dos seus inimigos, eles percebiam que ali era uma ação punitiva de Deus e voltavam para o Senhor, com oração, com lágrimas, arrependimento. Por causa desse arrependimento, Deus levantava juízes agora para livrá-los das mãos dos seus inimigos, e não necessariamente para restaurar a espiritualidade deles. Então eles tinham essa função militar, e eram ministérios pontuais, tanto que eles aparecem apenas no contexto de guerra. E aí, quando eles morriam, sempre seguiam um período de paz, até que, em meio a essa paz, o povo se afastava de novo. Então, o ofício deles era militar, e eles agiam em nome do Senhor. O que fica claro é que a estratégia sempre era dada por Deus, de como vencer o inimigo. Entendi. Interessante. Só para a gente seguir aqui a parte dos tópicos, a gente finalizou o primeiro tópico falando sobre o conceito de salvação, a salvação como livramento no Antigo Testamento. O plano, mencionamos um pouco sobre o plano de salvação de Deus. Entramos no tópico 2 falando sobre os juízes, conforme segue aqui a revista. E aí entra aqui um exemplo que a revista trouxe também, sobre Samuel. 1 Samuel capítulo 7, onde a Arca da Aliança é levada, e Samuel, como líder religioso, líder espiritual, ele convoca o povo para que deixassem de lado a idolatria, jejuassem, orassem. E, Lucas, como que funciona essa relação? Que a gente sabe que no Antigo Testamento a salvação também ela vinha por parte ali do sacrifício, de toda aquela parte dos rituais estabelecidos por Deus, mas mesmo assim Samuel ele chamou o povo para orar, para jejuar, para abandonar o pecado, ou seja, cumprir princípios. Como isso é pesado no Antigo Testamento? Entende? Porque hoje nós temos o livre acesso a Deus. Sim. Somos salvos. Tá. E também temos que seguir esses princípios. No Antigo Testamento, eles não tinham esse livre acesso como nós temos, mas ainda assim precisavam seguir esses princípios para se aproximar de Deus. Como que você comentaria essas relações? Tá. Reformula a pergunta. Você quer saber o porquê dos sacrifícios? O porquê da necessidade do povo de se consagrar. Por que da necessidade do povo de se consagrar nesse cenário do Antigo Testamento? Tá. Então, Deus deixou muito claro para Israel desde o princípio e principalmente quando eles caminhavam no deserto, ali no livro de Levítico, que a intenção de Deus era fazer de Israel uma nação especial. E, mais uma vez, isso não era pautado em méritos. Deuteronômio 7, capítulo 8 ali, entre esses dois capítulos, Deus explica a razão de tê-los escolhido. Não é porque eles eram grandes, não é porque eles eram poderosos, nada neles chamou a atenção de Deus. A questão é porque Deus os amou, e até nos meus estudos eu encontrei um autor que disse que a razão de Deus amar Israel está escondida nele, porque era uma nação que só o provocava, mas ele declara o seu amor. E ele disse que fez uma promessa aos pais, então está cumprindo na vida deles. Então nada sobre eles, mas tudo sobre o amor de Deus e a promessa que ele fez. E qual era a intenção de Deus? A intenção de Deus era separar um povo, porque João nos faz entender no capítulo 1 do Evangelho que o homem preferiu mais o caminho das trevas do que o caminho da luz. E se a gente olha para Gênesis, lá ainda no capítulo 4, a gente vê os descendentes de Caim. É possível fazer duas leituras da maneira em que a Bíblia apresenta os descendentes de Caim. Os de Sete, eles se inclinam mais para Deus, e é deles que vêm os homens que começam a buscar o Senhor. É da linhagem de Sete que nasce Enoque, é da linhagem de Sete que vem o Noé, e consequentemente do filho de Noé, o Sem, que vem o Abraão. Mas os descendentes de Caim, eles são homens que se voltam mais para as coisas da terra. Então, assim, uma leitura ali mais assim, uma leitura não tão pessimista.
vendo positividade no que a Bíblia apresenta. São homens que se interessaram em trabalhar, são homens que se interessaram em desenvolver a sociedade, porque eles eram construtores de tendas, os primeiros que inventaram instrumentos musicais, trabalharam com animais. Eles estão desenvolvendo a sociedade, exercendo um papel divino, porque Deus colocou o homem na terra para dominar. Essa é uma leitura sem pessimismo. Agora, uma leitura mais pessimista, e eu acredito a mais próxima do real, é que eles se distanciaram de Deus, e por isso eles se preocupavam mais com as coisas da terra. Eles não buscam o Senhor, eles não se interessam pelas coisas de Deus. Eles vão construir tendas, eles vão construir cidades, eles vão tocar, eles vão cuidar de animais, eles vão produzir. E aí o que acontece? Por causa desse distanciamento, Deus resolve então separar um povo. Eu vou separar um povo, agir de misericórdia sobre eles, eles não merecem, eu vou revelar minha graça, para que as outras nações, ao perceber isso, entendam: Deus pode fazer o mesmo comigo. Então a razão de Deus escolher Israel era para que Israel o revelasse ao mundo. Pouquíssimas vezes na história Israel entendeu isso, e quando entendeu, fez com objetividade. Posso dar um exemplo aqui rapidinho? Quando Raabe testemunha aos espias dizendo: ouvimos o que Deus fez através de vocês no deserto, como ele matou Faraó, como ele livrou vocês dos inimigos e como vocês chegaram até aqui. É justamente esse testemunho que faz Raabe crer no poder de Deus e dizer: o Senhor entregou essa cidade nas mãos de vocês, eu quero ser salva. Então, se não fosse Israel ali como meio, talvez Raabe não teria ouvido falar do poder de Deus. Então a razão de Deus separá-los é porque Deus é santo e ele não se relaciona com o pecado. Então essa gente precisa, de uma forma muito simples e também lúdica, entender o que é santificação. Então, dentro do contexto de vida deles, santificar-se é você fazer diferente das outras nações, no culto, no relacionamento interpessoal. As outras nações também sacrificavam, as outras nações também levantavam altares. Aí vem um outro entendimento. Deus se revela a partir do seu conhecimento, do seu entendimento. Então, quando hoje alguém diz ter visto um anjo, como que é esse anjo? Dificilmente esse anjo vai ser preto, do cabelo afro. Sim. Certo? Como que é esse anjo? Ele é branco, muitas das vezes loiro. E por que isso? No nosso imaginário está a representação americana, europeia, do cenário bíblico. Então a gente visualiza isso. Quer dizer que o anjo é branco? Não, mas Deus se revela dentro daquilo que nós já conhecemos dele, e obviamente essa revelação progride para o ideal. Então, como que o povo entendia culto e relacionamento com os deuses? E aí eu estou falando de todas as nações, através de sacrifícios. Então, de que maneira Deus vai se revelar para o seu povo? Exigindo aproximação, também através de sacrifícios. Mas esse sacrifício não pode ser como as outras nações apresentam aos seus deuses. E aí entra a questão da santificação. O preparo do animal, o tipo do animal, a organização do altar, tudo é diferente. Tudo é diferente. Então eles entendem, quando eles se aproximam desse altar, que eles estão se aproximando de um Deus diferente de todos os outros. Então a santificação, nesse momento, opera dentro de uma questão pedagógica, para eles irem aos poucos aprendendo como se relacionar. Tendo aprendido isso, Deus tira eles daquele sistema. É por isso que hoje a gente não sacrifica mais e não se aproxima mais de Deus em altares humanos. A gente entende que hoje o sacrifício foi feito na cruz do Calvário. No entanto, o nosso sacrifício hoje é de louvor. E aí, se você me permite, no Antigo Testamento existe um prenúncio do que nós vivemos hoje. Qual foi o momento? Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém. O tabernáculo estava montado em uma cidade chamada Gibeon, e ele ficou vazio
Davi montou uma tenda em Jerusalém. Só que o sistema sacrificial de culto ainda estava acontecendo nessa cidade, ainda estava acontecendo no tabernáculo. Por quê? Os sacrifícios exigiam a existência de um altar. E o altar estava no tabernáculo. Isso quer dizer que em Jerusalém não existia sacrifício de animais. Por quê? Abriu a tenda, você dava de cara com a arca. Obviamente, os sacerdotes. Sim. Qual era o tipo de sacrifício entregue em Jerusalém? De louvor. Então, esse fala de um momento profético, onde não existiria mais sacrifício de animais, apenas adoração diante da presença de Deus. E aí, Salomão foi o responsável por trazer essa, eu vou chamar de novidade, não é o nome que eu queria dar, mas essa novidade trazida por Davi. Salomão unifica isso no templo, porque ele traz a arca de volta para o ambiente das demais mobílias e coloca lá os levitas como cantores e os sacerdotes como músicos, porque no dia da inauguração está os 288 cantores músicos, junto com Emã, Asaf e Jedutum, e os sacerdotes tocando trombetas. Então ele unifica isso, mas ali está presente o momento em que existe uma forma mais avançada de adorar, em que se entende que não é só através de sacrifícios que se serve, tem algo a mais. E aí Jesus retoma esse entendimento quando fala a samaritana: mulher, nem neste monte nem em Jerusalém. Ali ele está profetizando nas entrelinhas, eu poderia dizer, o fim do sistema sacrificial. O fim deste modelo de adoração. E como será a partir de agora? Em espírito e em verdade. E o Pai está procurando esses adoradores. Mas foi um modelo introduzido por Davi lá atrás. Anotei aqui um ponto que você falou, que Deus ele vai se revelar para nós com base naquilo que eu já conheço. Então a revelação, ela também é individual minha. Tem algo particular meu, para que eu me identifique com aquilo, para que eu veja com o meu entendimento, embora seja algo espiritual, que eu possa me aproximar. Achei muito bonito isso. E já que você mencionou sobre Davi é um outro personagem que a revista ela vai trazer. Davi, em um momento, ele foi instrumento de salvação. A lição atrás o exemplo de Davi e Golias, né? O clássico Davi e Golias. Ele foi um instrumento de salvação para o povo. E mais para frente, ele está fazendo uma oração pedindo para que Deus não retire dele o Espírito Santo. Ou seja, o homem falho, que foi utilizado como instrumento de Deus para trazer um livramento, agora ele está diante do Senhor pedindo misericórdia. E a gente tinha comentado mais cedo, a salvação é de quê? Salvação do pecado e às vezes a salvação é de nós mesmos. Muito bom, sim. Então Davi, se você puder comentar um pouco sobre isso, Davi, ele chegou aos dois extremos, né? Um instrumento de salvação e alguém que, se não tivesse se entregue de volta aos caminhos do Senhor, ele estaria perdido. Ele viveu esses dois extremos. E mais pra frente a gente vê Jesus, que foi um instrumento de salvação, e como homem perfeito, ele não caiu. Então, de um lado a gente tem um homem que salvou e pecou, e do outro lado a gente tem Deus que veio como homem, salvou, não pecou, e foi o sacrifício para nos salvar. Olha, enquanto você falava ainda de uma maneira introdutória a respeito de Davi, e fez a ponte com o momento em que ele pede também para ser salvo, ou pelo menos não perder a salvação, me veio à mente exatamente isso. Deus, ou a Bíblia, nos mostra homens que foram usados para salvar, mas que também careciam da salvação. E aí eu procurei aqui, encontrei o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 17,
que diz assim, ou pelo menos a partir do 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Então o Tiago está encorajando os irmãos a confessarem as suas culpas. E aí ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, que efeito se busca a partir da oração de um justo? O perdão de pecados, a salvação. Porque dentro desse contexto em que o justo ora, ele está apresentando alguém que pecou e não teve vergonha de confessar suas culpas. E aí, para encorajar os seus leitores, Tiago diz: Elias era homem, primeiro ponto. Então ele não era um semideus ou um espírito. Elias era homem. E aí ele explica que tipo de homem: sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Então aqui ele encoraja o pecador a confessar e entender que ele não está sozinho nessa. Os homens do passado também pecaram, então não teve homem que realizou grandes feitos na sua própria justiça. Então assim, você não é o primeiro a cair, tá? Outros também estavam sujeitos às mesmas quedas. E ele também encoraja o justo que vai orar por aquele que veio confessar o seu pecado e pedir perdão. Porque esse que vai orar também é um pecador. E aí ele diz: Elias também era, mas ele orou pedindo para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Aí o verso 18 ele segue: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então assim, o Tiago está mostrando que isso não aconteceu uma vez só. Então, se você se aproximar de Deus com humildade, isso pode acontecer tantas outras vezes. Então, mais uma vez, o Antigo Testamento ele aponta para algo maior. Paulo explica ao dizer sobre isto que o Antigo Testamento era a sombra de bens futuros. Então, no Antigo Testamento a gente não consegue ver a imagem exata das coisas. Quando a gente olha para uma sombra de uma pessoa, dificilmente ali, imediatamente nós vamos identificar se se trata de um homem, de uma mulher. A gente percebe que é uma pessoa, mas não dá para saber se é alto, baixo, branco, preto, mas aponta para algo real. E é o caso do Antigo Testamento, porque no Novo nós entendemos exatamente isto. Um homem também que passa pelo mesmo processo de tentação, mas não peca. Então a mensagem é: se Davi, um pecador, se Elias, um pecador, e tantos outros tiveram condições de ser instrumentos de salvação, no caso político, quanto mais Cristo, sendo homem e sem pecado, terá condições de nos salvar do maior inimigo, que é o pecado. Maravilha. Falando de Jesus, e voltando lá no textual daqui no texto principal da lição. Mas antes de falarmos de Jesus, me permita fazer uma apresentação e um pedido. A você que está assistindo, e se até aqui tem feito sentido para você, deixa o seu like e nos ajude a bater a meta de 4.000 inscritos nesse trimestre. Samuel, eu sei que é possível. Eu sei que é possível porque 4.000 são os membros de uma grande catedral no Brasil. E aí eu estou falando uma grande catedral, não hipoteticamente, mas de várias igrejas, principalmente Assembleias de Deus. Então uma igreja só teria condições de nos ajudar a bater a meta. Com certeza. E imagina você que é de diferentes igrejas espalhadas pelo Brasil. É um ato muito simples. 70% das pessoas que assistem conteúdo no YouTube não se inscrevem. E eu sei o porquê disso. Não é maldade. As pessoas gostam do conteúdo, a gente tem aqui uma audiência qualificada, elas sempre voltam. Mas é o fato das pessoas assistirem na televisão. Então,
todo mundo vai lá pegar o controle, pausar para ir. Então, o que você pode fazer no seu celular? Você está assistindo na televisão? Abre aí no celular rapidinho, deixa o seu like. Eu sei que você tá com o celular na mão, porque tá assistindo aqui o MPCast, tá respondendo no WhatsApp, certo? Tá brigando no Instagram, enfim. Então, deixa o seu like e se inscreve, 4.000 inscritos. E assim, nós vamos bater essa meta, no nome de Jesus. Um desafio aqui, Lucas. Sim. Simples. Você que está nos assistindo, você frequenta a escola dominical, você tem o hábito de buscar conhecimento, e eu sei que você conhece alguém que deveria estar buscando conhecimento, deve estar dormindo agora, deve estar fazendo nada de útil. Clique em compartilhar, Isso. Manda no WhatsApp. E você que recebeu esse vídeo, não necessariamente você é essa pessoa. Mas já que você está aqui, compartilha também, manda para alguém que precisa ouvir, porque é de muita importância e é uma oportunidade de ouvir o Lucas nos ensinando aqui. Isso mesmo, legal. Bom, e aqui nas minhas mãos está o Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Vou aproximar aqui mais para você, ó. Esse livro eu lancei agora em 2025, compartilhando estratégias de combate à evasão dominical. Porque esse subtítulo, eu percebi enquanto superintendente da IBD que nós temos dificuldade em trazer as pessoas e manter as que já estão aqui. Então, durante 7 anos, eu pensei estratégias de como trazer os irmãos novamente. Ou seja, eram pessoas que já tinham participado. Sim. E por algum motivo se evadiram, saíram da IBD. E eu fiz uma enquete na igreja e em outros lugares que passei, desejando saber por que você não participa da IBD? Por que você não participa mais da IBD? E o resultado foi surpreendente. A maior parte das pessoas apontaram a falta de didática por parte do professor. Nossa, eu vou lá e o professor fica só lendo a revista. Eu vou lá e o professor fica compartilhando testemunhos. Eu vou lá e o professor deixa a sala pegar fogo. Todo mundo fala, todo mundo responde, o povo briga e ele não tem controle. Ah, eu deixei de ir porque a EBD acaba muito tarde. Eu parei de ir porque o tempo de ensino é curto. Então são muitos os problemas. Então aqui eu trago soluções didáticas, metodológicas, administrativas. Então é um livro ideal para superintendentes e professores da EBD. Também para alunos, porque você vai entender como a EBD funciona e você terá condições de contribuir com o crescimento da escola dominical na sua igreja. Como adquirir? Aparece para você o QR Code e também o link abaixo, o que for mais acessível. Você terá condições de adquirir o seu e receber na sua casa. É enviado para todo o Brasil e tem uma condição especial para superintendentes. É o combo superintendente. E qual é? Acima de 5 exemplares, caso você queira presentear os professores da sua igreja. Isso é ideal para fechamentos de escola dominical, onde normalmente dão-se presentes. Você receberá desconto na unidade. Então corre, aproveita, já tem muita gente adquirindo. Tenho aí ido a várias igrejas ministrar palestras e cursos para professores. Então esse livro vai ser ideal caso você também queira ministrar um curso na sua igreja. Samuel, você já tem um guia prático de combate à evasão dominical? Ainda não. Ainda não? Ainda então não. A gente vai resolver esse problema agora. Está aqui. Isso. É seu, tá bom? Espero que você faça um bom uso na nossa igreja. Ô, glória. Obrigado, viu, Lucas? Ao clicar no link da descrição deste vídeo, você será direcionado à página do nosso Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Você vai se deparar com uma oferta exclusiva de R$ 54,90 por apenas R$ 38,97 a unidade, mas não pare por aí. Clique em Saber Mais para desvendar o guia e explorar em detalhes o que você vai aprender. Para sua segurança e credibilidade, conheça a experiência e as credenciais do autor, Pastor Lucas Gomes, e elimine todas as suas dúvidas na seção Dúvidas Frequentes para ter total tranquilidade na compra. Depois escolha a sua melhor opção de compra. A unidade para quem quer se presentear. O kit duplo para presentear um amigo. Ou o mais vendido. Combo superintendente, ideal para presentear amigos ou os professores da sua igreja com um super desconto. Ao clicar em comprar agora, você irá para a página de finalização. É importante que você saiba, ao preencher seus dados de contato e optar pelo pagamento via cartão de crédito, você terá a máxima segurança.
Todo o processo é gerenciado pela Infinite Pay, uma plataforma robusta e confiável, garantindo que seus dados de pagamento estejam totalmente protegidos. Conclua a compra e seus livros serão enviados. Não deixe sua EBD esvaziar. Clique agora na descrição e garanta o seu. Então, pessoal, voltamos aqui, seguindo para o terceiro tópico, finalizando aqui a nossa aula, nosso bate-papo sobre a aula. Lucas, o texto principal aqui da revista se encontra em Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é essa semente da mulher aqui? E se você puder também, o que seria a semente da serpente? Tá. Ok. O texto fala sobre a semente da serpente também? Por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá. Sobre essa questão da semente da serpente, eu ainda não tinha pensado sobre isso. Confesso que eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu também confesso. Isso que veio a dúvida. Tá bom. Bom, eu li também duas vezes, falei, a gente tá falando com a serpente mesmo aqui, né? Mas vou tentar responder a si mesmo aqui, construir um raciocínio, tá? Pelo menos lógico. Sobre a semente da mulher, ali fica claro que vai nascer alguém a partir da mulher. E esse alguém vai pisar a cabeça da serpente. Ali não é exatamente o animal. Sim. Deus está falando com quem usou o animal. No caso, Satanás. Essa questão é porque ali, esse primeiro casal, eles foram envergonhados. Eles foram vencidos. Então Deus já deixa claro que, embora a serpente tenha ali seduzido eles, e Paulo aos Romanos diz que ali começou o império da morte até Moisés. E isso é interessante porque a lei, ela teve condições de evitar, pelo menos imediatamente, muitas mortes, porque antes da lei as pessoas pecavam, mas não existia algo material, físico, que dissesse a elas o que é pecado, para que elas pudessem evitá-lo. Como então elas não o evitavam, elas pecavam, e com isso elas morriam. Então Paulo vê esse momento como a formação do império da morte, só para você ver como que ele cresceu e como Satanás se tornou poderoso. A lei ameniza esses impactos, mas ainda não impede que o homem morra. E aí vamos resolver essa contradição. O homem pecava e ele deveria morrer imediatamente, mas a lei providenciava um substituto. Então ele vivia ali temporariamente. Mas o fato dele continuar pecando, fica subentendido então que a lei não tinha poder para salvar, ou para tirar a consciência de pecado, que era esse desejo e a inclinação para o pecado. Quem se salvou no Antigo Testamento? Quem, através da mesma lei, entendeu que Deus enviaria um Salvador para retirá-los daquela condição. Então eles morrem nessa esperança. Deus enviará um Salvador. E até porque tinha havido essa profecia emitida à humanidade da boca do próprio Deus. Então ali não é só uma sentença a Satanás, mas uma mensagem de esperança para o homem que ali foi envergonhado e pecou e descobriu que ia morrer. Então Hebreus 11 nos diz que os santos do Antigo Testamento, eles morreram nessa esperança, e vendo essa salvação, contemplando o invisível, eles morreram na fé. Então a salvação de Cristo, ela alcança estes, porque eles morreram na fé, e também nos alcança, porque pela fé nós também reconhecemos o sacrifício da cruz do Calvário. Então isso nos faz entender que a partir da queda, a salvação ela sempre se deu pela fé. No Antigo Testamento, os que vieram antes de Cristo, a fé se dava, ele vai enviar alguém para nos tirar dessa condição,
e no Novo Testamento, ou a partir do Novo, ele já enviou alguém que nos livrou dessa condição. Então, fica essa grande expectativa, não somente na humanidade, mas também no reino espiritual, de quem seria esse menino. E aí existem até conjecturas, eu não sei o quanto elas se distanciam de uma hermenêutica que respeita a Bíblia, mas de que Satanás ficou atento ao nascimento de todo menino, e principalmente este quando era usado por Deus, e por isso os ataques para fazer esse menino, esse homem pecar. Pode ser que haja um fundo de verdade nisso, porque Deus declara no batismo: este é o meu filho, falando de Jesus, e a próxima cena é Jesus no deserto sendo tentado. Satanás, eu vou fazê-lo pecar. De toda forma tentando... Exato. Então, Cristo não peca, e a partir dali, obviamente, fica mais do que claro para o diabo que ele era quem iria vencê-lo. Então ele quer a todo custo matá-lo, mas ele também faz de tudo para que este homem não morra na cruz. Que coisa! A cruz não era o destino final para Jesus nos planos de Satanás. Então o diabo queria que ele morresse, mas não pendurado. E aí, assim, gente, eu só continuo se o pessoal deixar um like, Samuel. Por favor, gente, por favor, deixa o like. Bom, vamos lá. Ele quer que ele morra. Isso fica muito claro. Quando Jesus volta para Nazaré, depois dos 40 dias de tentação, que ele ali lê o livro do profeta Isaías e diz: hoje se cumpriu essa profecia diante dos vossos olhos. As pessoas que ali estavam se reuniram e tentaram jogá-lo de um precipício. O texto diz que ele se ocultou. Então tentaram lançar ele de uma altura para que ele morresse com a queda. Em outras ocasiões, como aqui me vem à mente agora, João 7, quando ele está pregando no templo, também se reúne e querem apedrejá-lo. Só que ele se oculta. Então tentaram jogar ele de um precipício, tentaram apedrejá-lo mais de uma vez e ele se oculta. O que ele está? Com medo da morte? Não, ele veio para vencer a morte e já tinha tido vários embates com ela, como por exemplo em Betânia, quando ressuscitou Lázaro, e Naim, quando ressuscitou o filho da viúva, e ele já tinha vencido. Então, ele não estava com medo da morte, é que aquele não era o tipo de morte. E por que a cruz? Porque, sendo ele o Cordeiro de Deus, conforme João falou no capítulo 1, verso 29, ele tinha que ser pendurado. Então, tudo que foi nos apresentado no Antigo Testamento concernente ao Cordeiro apontava para esse momento. O Cordeiro não podia ter mancha, não podia ter defeito e tinha que ser novo. Isso quer dizer que ele não teria experimentado o que outros animais experimentariam, como por exemplo o trabalho. Cristo, então, isso se revela na sua vida como uma vida pura, santa, sem pecado. Os cordeiros, eles eram imolados de que forma? No pescoço e postos de ponta cabeça pendurados para que o sangue saísse por completo, porque aos judeus foi proibida a ingestão de sangue. Então, sendo ele o cordeiro, ele vive uma vida sem pecado e ele também tinha que ser pendurado. Qual era o objetivo? O sangue sair por completo. Então, o diabo quer a morte, mas ele não quer que o sangue saia. Por quê? A vitória está no sangue, a remissão está no sangue, e isso ficou claro em todo o Antigo Testamento. Então ele quer a morte, mas ele não quer a remissão. É por isso que ele tenta matar Jesus de todas as formas, menos no madeiro. Aí a questão é, mas por que então ele foi parar no madeiro? Na visão do Satanás, podemos dizer que ele foi parar no madeiro por um acidente. A cruz era projeto de Deus e não do diabo. E isso fica muito claro com o tipo de acusação que fazem para Pilatos a respeito de Jesus. Qual é a acusação? No primeiro momento ali na madrugada, ele blasfemou. Na lei dos judeus, quem blasfemava tinha que morrer a pedradas. Então a madrugada inteira a acusação é blasfêmia. Ele se fez filho de Deus, ele falou que destrói o templo e reconstrói. Que isso? Ele vai destruir a casa de Deus? Que blasfêmia é essa? Então a madrugada em toda é decidido a morte pela execução a pedradas. No entanto, quando o dia amanhece, certamente eles têm um momento de lucidez e falam, não vai dar certo a gente levar isso para Pilatos. Por que tinha que levar para Pilatos?
porque Roma detinha um poder chamado jus gladi, que no latim significa direito de vida e morte. Então só Roma poderia mandar matar alguém. A única exceção era dada a um senhor de escravos, que poderia prender, que poderia açoitar e até matar um escravo. E por que isso? Porque um escravo não era visto como humano, ele era visto como uma propriedade. Nossa. Então, um senhor poderia fazer com a sua propriedade o que ele quisesse. Salvo esse contexto, ninguém tinha autorização para matar sem a ordem de Roma. E nesse momento o sacerdócio está vendido nas mãos de Roma. Então, por mais que eles queriam matar, eles precisavam levar essa causa para Pilatos decidir. Se eles chegam lá dizendo que Jesus blasfemou e se fez Deus, para Pilatos isso era ridículo. Ele é um líder político, ele não é um líder religioso. Sim. Então não ia interessar essa questão. Ele somente ia absorver Jesus. Então, como eles são motivados pelo desejo de que ele tem que morrer, eles mudam a acusação. Como eles levam para Pilatos, ele se fez rei no lugar de César. Aí interessa Pilatos. Por quê? Aí é um golpe político. Já tem um rei. Como assim surge outro rei? Ele está querendo levantar os judeus contra a gente? Então manda matar esse homem. E na lei dos romanos, qual que era a condenação para os inimigos do Estado? A cruz. Então, a cruz era um plano de Deus, não era um plano do diabo. Maravilha. Muito bom. Bonito de entender todas essas coisas, né? Faz sentido na sua cabeça. Lucas, a gente falou no início que o Antigo Testamento é uma profecia e o Novo é o cumprimento dela. E tem esse caráter profético e pedagógico, né? E eu queria te perguntar, por que, na sua visão, por que Deus ele deixou esse quebra-cabeça do Antigo Testamento para a gente montar? Qual que era a intenção? Porque a gente só lendo o Antigo Testamento, fica algumas perguntas, né? E com Cristo, todas essas perguntas elas são respondidas. Mas qual que seria a intenção de Deus em ter esse enigma, essa pesquisa, essa investigação das profecias, dos símbolos? Então, o ato de salvação ele foi visto com Moisés, com Josué, com Davi, assim, fazendo comparações, né, analogias com Jesus. Por que de tudo isso? Então, isso nos leva para a resposta do porquê Deus criou o homem. Deus é um ser de relacionamento. E eu não consigo ver um relacionamento entre Deus e os anjos. Por quê? Eles são servos. E o exemplo que nós temos, pelo menos a referência humana, é que por mais que o servo conheça o seu senhor, ele nunca vai ter a aproximação de um filho. Então, Deus, ele ao criar o homem, ele cria filhos. Não que os anjos não sejam filhos, é um outro grau de filiação, no caso da criação. Mas ele quer um relacionamento com esse homem. E dentro desse desejo ele monta um plano. E esse plano passa também pela queda do homem, porque ela não é um fator surpresa dentro do plano, e Deus também não é o agente da queda. Mas ele sabe que esse homem vai se distanciar. E aí o que acontece? O plano que passa pela queda, porque ela prevê a falha do homem, também prevê o distanciamento. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, que história ela conta? Como esse Deus, a partir do capítulo 3 do Gênesis, resgatou esse homem. E aí parte de Deus a intenção da aproximação e o estabelecimento desse relacionamento. Então, o Antigo Testamento nos mostra essa história. E aí, Deus, como ele busca um relacionamento, ele primeiro faz o homem entender como ele está distante. Então, ele mostra que o caminho para Deus é inacessível na condição que o homem está, de pecado. Então, como ele é pecador, ele precisa de um sacerdote para mediar essa presença,
esse culto, essa adoração. E quem é esse sacerdote? É uma pessoa escolhida desde o seu nascimento, que não se mistura com as questões humanas no que tange a trabalho, a vida militar. Ele tem uma vida separada, e quando ele está no exercício do seu ministério, ele também precisa oferecer um sacrifício por ele mesmo, o que revela a humanidade do sacerdote, para então mediar a situação com o povo. Então, Deus ensina pacientemente a essa gente a seguinte coisa: eu não posso ir direto, eu preciso de alguém que está numa condição melhor do que a minha. Então, Deus primeiro faz o homem entender a condição que ele está, o quão perdido ele se encontra, o que ele necessita de sacrifícios, de animais, para temporariamente mudar essa condição. E aí sim, depois que o homem entende isso, aí Deus mostra que agora, através do seu Filho, e se nós percebermos então, o Filho é Deus. Então agora o Deus que nos faz entender a condição que estávamos, ele mesmo mostra como nós podemos nos aproximar. E agora, entre Deus e os homens, não existe mais homens, não tem mais sacerdote. Agora, a partir do próprio Deus, nós podemos se aproximar de Deus. E aí Jesus nos traz isso de uma maneira muito brilhante em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí, em Cristo, nós temos a revelação perfeita de Deus, que é um Deus que subsiste em 3 pessoas. Então, em Cristo, nós entendemos que existe um relacionamento na Trindade. E esse relacionamento que existe na Trindade, ele nos convida a participar desse relacionamento. Então veja, se é difícil nós entendermos 3 pessoas que subsistem em um Deus, quanto mais entendermos uma 4ª pessoa chegando ali. E ela é você, ela sou eu. Porque o que existe na Trindade deve existir na igreja. Também sermos um só em Cristo. E nessa comunidade nos tornarmos um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando eu disse que o Antigo Testamento ele também é didático, é porque ele nos mostra como Deus ensinou o homem, como ele estava distante, como Deus ensinou a maneira que ele poderia se aproximar e os benefícios dessa aproximação, que era o quê? A vida. Então, se no Antigo Testamento ele salvou de inimigos políticos, a salvação operava em uma vida prolongada na ausência de inimigos, para que entendêssemos então a partir de Cristo que a salvação opera também na vida eterna. Maravilha. Eu acho que o senão o maior proveito que a gente pode tirar dessa aula é realmente ter esse material de entendimento próprio e ter o material para você evangelizar. Sim. Porque eu entendendo o plano de salvação, os conceitos de salvação, entendendo como tudo isso foi desenhado e apresentado para a gente através da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, eu tenho formas, estratégias para evangelizar, para conseguir fazer com que alguém que está afastado volte aos caminhos do Senhor, tenha consciência de tudo isso que já conheceu ou que nós vamos apresentar com base nessa aula. Então, Lucas, esse foi o material que eu preparei com base na lição. Fiquei muito feliz, anotei bastante coisa e um prazer, cara. Nossa, olha, o prazer é todo meu. Eu estou contente com a sua participação aqui, perguntas muito bem construídas e eu fiquei feliz de poder também respondê-las. A gente tentou aqui, pessoal, imaginar o cenário da sala de aula mesmo, onde as dúvidas podem surgir e tentamos aqui de uma forma muito simples e humilde contribuir com a sua próxima aula. Samuel, as portas estão abertas para você. Eu acho que a gente tinha que mudar o nome do canal de Pastor Lucas Gomes para Samuel Mendes. Bom, pessoal, como eu disse a vocês durante todo o programa, estamos na campanha para bater neste primeiro trimestre 4.000 inscritos. Então eu acredito que nessa altura do campeonato, você que chegou até o final, já deixou o seu like. Se não, corre para fazer isso, ativa o sininho e se inscreve. Como o Samuel mais cedo nos deixou a dica, compartilha também
essa aula. Não se esquece do Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Você pode receber no conforto da sua casa. É um livro com uma leitura muito simples, leve, que vai te orientar e te auxiliar a preparar as suas aulas, a trabalhar melhor o tempo. Então você que tem dificuldade de montar uma aula e organizar isso dentro do tempo proposto na sua igreja, esse é o livro que você precisa ter na sua prateleira. O Samuel já ganhou dele, falta você ter o seu. Até a próxima lição, eu aguardo você aqui no MPCast. Deus te abençoe. Deus te abençoe.